Olá, irmãos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu gostaria de fazer umas perguntas, irmãos. Estou gravando mais este vídeo para o canal, né? E gostaria da participação dos irmãos na interação nos comentários. E a pergunta é: você congrega? Qual é o seu ministério? Você está feliz no ministério? Você tem algum cargo? Você gostaria de ter algum cargo? Qual o seu ponto de vista sobre as pregações que você tem ouvido? Se tem sido satisfatórias, você tem entendido? Gostaria de saber também se você é participante, é um obreiro ativo. Gostaria de saber também se você tem o hábito de leitura da palavra de Deus, você pratica devocionais, se você ora quando levanta, quando almoça, quando janta, quando vai dormir, se você pratica as campanhas, é participante das campanhas voltada para o socorro pela intercessão. Gostaria que você deixasse seu comentário, porque nós vemos nesses últimos dias, né, irmãos, que a palavra do Senhor vem se cumprindo. E nós não podemos ser meros espectadores, né? Deveríamos ser mais ativos na, na vida eclesiástica. A religião em si, ela consiste em ordenanças, né? Uma pessoa religiosa, não fanática, uma pessoa religiosa que zela pela sua vida cristã, pela sua vida devocional, pela sua vida com Deus. A pessoa religiosa, ela vive em função da sua própria salvação, porque a palavra religião nada mais é do que religar. É uma chamada para religar o homem a Deus, uma religação, né? É muito importante. Às vezes os irmãos podem até achar que estou falando meio fanho. É que na verdade, irmãos, eu sou pintor e às vezes o dia fica carregado, né, de poeira, de tinta e tudo mais. Aí fica assim meio com o nariz irritado, mas já estou acostumado. Espero que os irmãos também acostumem. Então, e o interessante, irmãos, de tudo isso é deixar claro que é importante nós exercermos a nossa vida espiritual com sabedoria, com bom senso. Porque a palavra do Senhor, ela foi proposital e direcionada àqueles que querem andar de conformidade com Deus, de conformidade com o Pai, Filho e Espírito Santo, né? E a palavra igreja, eclesia, é chamado para fora, né? E muitas pessoas acham que igreja é o templo onde as pessoas se reúnem. E não é, irmãos. Igreja é o corpo místico de Cristo. Formada de todos aqueles que agregam a este corpo, não é? E ela é chamada de dentro para fora. Dentro desse sistema mundano, natural, chamado para fora dele, mas para dentro do corpo de Cristo, do corpo místico de Cristo. Se todo aquele que diz acreditar no Pai, no Filho e Espírito Santo, ele deveria se incorporar a essas condições.
E as condições estão nas Sagradas Escrituras, que foi deixada para nós. E nós acreditamos que ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo, inspirada aos homens, para que os homens a escrevessem, né? E sendo assim, passa a ser a palavra diretamente de Deus, porque Deus, como eu disse, é a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, onde o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Automaticamente, quando o Espírito Santo inspirou o homem a escrever, a compilar estes livros, o próprio Deus que inspirou, né? Sendo assim, o que Deus deixou escrito para nós foi para que por estes escritos nós nos instruíssemos para estar de acordo com a palavra de Deus. Deus quer que o homem entenda que nós fomos chamados para ser servos, para servir. A Bíblia também nos diz que nós somos responsáveis uns pelos outros. Porque a palavra do Senhor Jesus diz que o amor de Deus, o mandamento de Deus, foi direcionado a nós da seguinte forma, quando indagaram de Jesus Cristo qual é o grande mandamento. Jesus Cristo disse: há dois grandes mandamentos. Primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Automaticamente, irmãos, quando a pessoa diz que ama a si, ele diz que não quer, a não ser que for um sadomasoquista, que não quer sentir frio, que não quer sentir fome, que não quer ser roubado, que não quer ser enganado, humilhado, traído. Se fosse verdade o que Cristo disse a respeito do segundo mandamento, que tem o mesmo peso do primeiro, quem não quer ser roubado não rouba. Quem não quer ser enganado não engana. Quem não quer ser passado para trás, traído, não trai. Isso é interessante. Porque se nós, irmãos, soubéssemos realmente o que importa na vida de ser cristão, nada mais seria do que um bom senso e aplicação de tempo na preparação para estarmos prontos para quando Cristo chamar. A igreja está um tanto dispersa. A palavra do Senhor disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. E é fato. É fato. O homem pecou desde o começo de tudo. O homem vem pecando. O homem vem trazendo males e males sobre si próprio. A rotina nos tem tomado muito tempo, porque essa sociedade corrompida, ela exige demais de nós. Nós temos que dedicar 40% de toda a nossa produção para suprir os impostos cobrados. 40% é muita coisa. Mais 10% e já seria 50%. Não é? Quase que redundante, né, irmãos? Mas a realidade é essa. E nós vemos nas igrejas, irmãos, pessoas usando o tempo para poder extorquir,
para poder humilhar, enganar, cometer adultérios. Nós vemos coisas absurdas acontecendo no meio evangélico cristão brasileiro. Tanta heresia, tanta mentira, tanta falsidade, tanta hipocrisia. Pessoas que eram para ser exemplos, pastores, essas pessoas que deveriam ensinar, que estão corrompendo, praticando todas as formas de males. Na verdade, irmãos, nós deveríamos examinar mais as Escrituras. Ser como os bereanos, né? Deveríamos, quando ouvíssemos ou uma pessoa pregando, comparar se é o que ela está dizendo está na Escritura realmente. Porque a minha opinião, ou a opinião de qualquer outro, se não estiver embasada nos textos bíblicos e não trazer edificação realmente, atestando com o Espírito do Senhor e com o Espírito do homem, é heresia. A literatura, ela traz umas ferramentas para que o homem possa ter mais compreensão acerca das coisas escritas, que é chamada exegese. A exegese, irmãos, aplicada a um comentário, a uma dissertação, tem o objetivo de esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. E se nós formos ver no nosso meio, se alguém pelo menos sabe o que quer dizer a exegese, nós vamos ver que não tem nada disso, que poucas pessoas praticam o hábito da leitura diária da sua palavra, da palavra de Deus, da sua Bíblia. E essas pessoas fazem o contrário da exegese. Ela faz uma exegese. O que é a exegese? A exegese é a interpretação em que os pontos de vista do leitor são incorporados no texto. Suas opiniões ditas como se fizessem parte da própria Bíblia. É onde eles estabelecem regras onde não estão na palavra de Deus, onde prendem pessoas, aplicam doutrinas mirabolantes para amarrar homens e mulheres e crianças dentro dessas biroscas que eles chamam de igreja. Essas portinhas que outrora eram um boteco, eram uma lojinha. Aí vai lá uma meia dúzia de pessoas que se desentende com o seu ministério e diz que não, de hoje em diante eu vou abrir a minha própria igreja e vou ser o pastor do rebanho. Sem um pingo de preparo, sem um pingo de bom senso, sem caráter. E as pessoas sedentas caem nessas redes, nessas armadilhas, nesses laços e se prendem por muito tempo. Se pela misericórdia de Deus o Espírito Santo ainda vê uma sinceridade no coração da pessoa, com o tempo ainda é liberta. Caso contrário, passa a vida inteira presa nesses ardis. Porque são ardis, irmãos, são ardis, são ciladas, onde Satanás ri das pessoas. Essas línguas estranhas que dizem que é língua, onde não tem cabimento e fundamento. Onde você vê que a espiritualidade da pessoa é questionável. E ela afirma que é o próprio Deus que fala através dela. E todos veem que não é. Mas as pessoas que estão ali dentro ficam com suas mentes cauterizadas, endurecidas. Que mesmo que você diga, que você insista, na primeira vista, irmão, na primeira
na primeira investida, eles vão achar que você está querendo prejudicá-las, que você está trazendo discórdia. Na carta de Judas, no primeiro versículo, nos primeiros versículos, diz assim, irmão, deixa eu pegar aqui rapidinho, que vai tratar a respeito da apologia. A apologia, irmãos, nada mais é do que defesa. A pessoa pode falar, mas Deus não precisa que ninguém o defenda. Ele é todo poderoso. Realmente, ele é todo poderoso. Mas o ide não foi dado para Deus, e sim para o homem. Ide e fazei discípulos. Mas discípulos da luz, não das trevas. Está no terceiro, irmãos. Terceiro verso do livro de Judas. A gente costuma com as epístolas e acaba tratando de epístola, mas muitos dos eruditos dizem que não é epístola, e sim um livro. Mas isso aí a gente discute outrora, né? No 3 diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca das coisas, acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Precisa falar alguma coisa? Talvez, irmãos, você não vai conseguir interpretar também o que quer dizer a palavra santo, não é? Também tem esse porém. Mas eu aconselho os irmãos a se esforçar para saber realmente o que está escrito nas santas e sagradas escrituras. Porque ela, irmãos, é que testifica de Cristo. São elas que nos revelam o que ele veio fazer para salvar a humanidade. Portanto, irmãos, é imprescindível que todo aquele que professa ser cristão busque conhecer quem é o Pai, Filho e Espírito Santo. E acerca da história, onde infere os irmãos que compilaram a Bíblia, né, que escreveram, que inspiraram outras pessoas, né, a desenvolver ferramentas, mecanismos de estudo. Porque a palavra do Senhor, ela vem de longa data, mas o Novo Testamento, que nós podemos dizer sem medo de errar, é que ele tem mais de 2000 anos. Portanto, irmão, se nada disso caiu por terra desde lá até aqui, não vai ser agora que vai cair. Não vai aparecer uma outra Bíblia. Não vai vir o quinto evangelho. Apesar que há muitos evangelhos, mas que faz parte do cânon são só 4 evangelhos. Não é? Deus poderoso. Tem os sinópticos, né? E tem o de João. Também é outro assunto para outra hora. E eu digo para os irmãos que vigiem, que adquiram o hábito de leitura e oração, buscando em Deus, no Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, meios de esclarecimento, de interpretação, que são fundamentais para um bom desenvolvimento da vida cristã. Né, irmãos? Há tantos mistérios que nós vamos tratar ainda, se Deus assim permitir. Deixa eu dar uma palhinha para os irmãos. Uma pequena palhinha, irmãos. Perguntas difíceis. Olha só.
Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? O canto do galo. Quantas vezes o galo cantou? Uma ou duas? Quantas tribos havia em Israel? 12 ou 13? Existiu uma raça pré-adâmica? E segue, irmãos. A lista é grande. A lista é grande. Assunto aqui não vai faltar. Mas eu digo para os irmãos, insisto, para que os irmãos procurem estudar, procure conhecer o seu Deus, procure cultuar de verdade, irmãos, sem se deixar levar pelo emocionalismo, pelo reteté exacerbado. Procure viver uma vida espiritual de verdade, na essência que está na Sagrada Escritura. Jesus Cristo disse: vocês examinam as Escrituras, cuidando haver nela caminhos para a vida eterna. E ele disse: e são elas que testificam de mim. E em outra parte ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que interessante. Ele não disse vai ao Pai, ele disse vem ao Pai, senão por mim. Não é? Portanto, irmãos, não se deixe enredar, não se deixe ser entorpecida por falsas profecias. Pelo eis que te digo, servo meu, blá, 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 blá. Como se fosse o próprio Deus falando. Não, irmãos, não é assim. Deus não se presta a este papel. Deus é fiel. Ele mesmo disse que a Bíblia, sua palavra, interpreta a si mesma. E outro ponto também diz que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Ninguém pode dizer uma coisa dizendo que leu na Bíblia e outra pessoa lê no mesmo versículo alguma coisa diferente. Não existe isso. É sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Viver para Cristo. Viver em Cristo. Em João, capítulo 1, diz que todas as coisas foi feito por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. O objetivo, irmãos, sempre foi resgatar o homem que caiu no Éden. Pessoas acreditam que Deus sopra o sopro da vida em cada um, como fez com Adão. E não é. Deus delegou a ordem, e quando Deus deu a ordem, o poder, para que o homem multiplicasse, fecundasse, e povoasse e enchesse a terra, ali Deus já colocou tudo nesse momento, neste poder, onde tudo foi se fazendo conforme a vontade dele. O único que Deus pegou com as próprias mãos e formou do pó da terra foi Adão. É certo que somos pó e cinza, e que nós tornaremos ao pó, se caso não formos arrebatados em vida, né? E transformados. Mas aqueles que dormem no Senhor, no pó da terra, tornam-se em pó de novo. Mas porque nós fomos feitos da matéria de Adão, nós saímos de Adão. Não do barro formado por Deus. Nós somos gerados na madre. Sai o ser vivo do homem,
O espermatozoide sai vivo do homem e adentra o óvulo feminino, fecunda e ali desenvolve outro ser humano. Não é o fôlego de vida que vem ali novamente, como Deus fala na Bíblia, que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Não, quando Deus disse multipliquem-se, ali já está o fôlego. Devemos olhar as coisas com um olhar mais natural, sem esse misticismo, sem essas coisas mirabolantes. Essas coisas não existem, irmãos. Temos que parar de ser meninos, como o próprio Paulo falou, que não podia dar alimento sólido, porque ainda eram meninos e necessitavam de beber leite, não de comida sólida, porque eram imaturos. E que o alimento sólido é para as pessoas experimentadas, que já vem de longa data, aprendendo, evoluindo. É dessa forma. Então, irmãos, encerro por aqui o vídeo de hoje. E desde já agradeço a compreensão, o like, agradeço a inscrição, agradeço pelos inscritos que já se inscreveram no canal. E digo, irmãos, se for da vontade dos irmãos de compartilhar, fiquem à vontade de interagir e comentar. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.